Bom, vamos continuar então o nosso projeto do aplicativo Países. Aqui eu tenho a nossa lista de países que a gente fez na última aula. E por enquanto a gente só tem essa lista. Quando eu toco em algum país, ele seleciona aqui, mas não acontece nada. Eu quero mostrar para vocês o aplicativo de ajustes aqui novamente. E cada célula aqui tem uma flechinha e quando a gente clica na célula, se eu selecionar aqui geral, abre uma outra tela aqui e eu vou navegando e voltando aqui em cima. Então a gente vai criar uma navegação semelhante a essa no nosso aplicativo para os países. Vamos lá então. Bom, o primeiro passo para a gente poder fazer essa navegação é criar uma nova tela no nosso aplicativo. Para fazer isso, eu vou vir aqui no nosso storyboard. E nós temos essa única tela aqui com a qual a gente vinha trabalhando desde a nossa primeira aula. Todos os nossos aplicativos tiveram só uma tela, só que esse aqui ele vai ter 3 telas. Ele vai ter a tela principal, essa aqui que lista os países, a tela que mostra os detalhes, informações sobre o país e a tela do mapa. Para a gente ter mais uma tela aqui, a gente precisa colocar um novo View Controller aqui em cena. Para isso, a gente vai puxar aqui da nossa lista de objetos. O primeiro deles aqui é o View Controller. Pego ele aqui. E agora, como é que eu faço para conectar esse View Controller com esse? Bom, eu preciso fazer uma conexão entre a célula da nossa tabela e esse View Controller, para que sempre que uma célula for tocada, abra esse View Controller aqui. Para fazer isso, eu vou pegar aqui a célula, segurar Ctrl, clicar e arrastar aqui para o outro View Controller. E aí nós vamos criar o que se chama de segue, que é uma ligação entre um View Controller e outro. E o tipo de segue que nós vamos utilizar é o primeiro aqui, show. Agora, notem que criou aqui essa conexão entre uma tela e a outra. Se eu rodar o nosso aplicativo agora, está aqui a nossa lista de países, e no momento que eu tocar em um país, ele vai abrir essa nova tela. Por enquanto ela está em branco, né, porque a gente não fez nada. E tem mais um detalhe importante. Nós não temos aqui o botão voltar nem o título aqui em cima. Eu vou fechar o nosso aplicativo e vou voltar lá nos ajustes. Quando a gente abre aqui... Bom, para começar que a gente tem essa barra aqui em cima o tempo inteiro. E quando eu toco aqui, eu tenho o botão para voltar para a tela anterior. Vamos ver como a gente faz para ter isso no nosso aplicativo. Para isso, eu preciso colocar esses nossos View Controllers dentro de um Navigation View Controller. O Navigation View Controller é um tipo especial de View Controller que controla a navegação entre os View Controllers que estão dentro dele. Para fazer isso, eu posso selecionar aqui o nosso primeiro View Controller, ele tem a flechinha aqui, é aquele que inicia o aplicativo. Eu vou vir aqui em Editor, vou em Embed In e vou selecionar Navigation Controller. Aí nós temos agora aqui o nosso Navigation Controller, que vai ser o View Controller inicial, e dentro dele nós temos o Países View Controller. Para colocar um título aqui nessa nossa barra, eu posso só clicar 2 vezes aqui e vou colocar aqui então Países. Agora, se nós rodarmos o nosso aplicativo, nós temos aqui em cima o título, a nossa lista continua aqui. E se eu abrir aqui um país, eu tenho aqui o botão para voltar, então eu posso abrir e fechar países aqui tranquilamente. Bom, agora a gente precisa primeiro indicar que essas células abrem uma informação, porque a gente não tem aqui aquela flechinha do lado. E também precisamos implementar essa tela aqui, né? Fazer mostrar de fato as informações do país. Bom, primeiro a flechinha na célula. Eu vou selecionar aqui a célula e vou aqui em Accessory, vou selecionar Disclosure Indicator. Está aqui então a nossa flechinha. Tem aqui outras opções que vocês já devem ter visto em outros aplicativos.
Mas nesse caso aqui, a mais indicada seria essa aqui, que é quando essa célula abre um outro view controller. Agora a gente precisa fazer o código, né, desse view controller aqui que mostra os detalhes do país. Então vamos vir aqui, File, New File, nós vamos criar. Esse não vai ser um Table View Controller, esse aqui vai ser UI View Controller, e eu vou chamar ele de País View Controller, porque ele vai mostrar os detalhes de um país específico e o outro ele mostra uma lista de países. Vou mover ele aqui para cima. Vou apagar isso aqui. E agora a gente precisa associar essa classe País View Controller com aquela tela que nós criamos aqui no storyboard. Para isso, eu seleciono ele aqui, vou vir aqui no Identity Inspector e vou colocar aqui País View Controller. Então agora essa tela aqui é uma instância dessa nossa classe aqui. Ok, agora eu já sei que essa tela vai ser aberta quando eu selecionar um país. Vamos colocar um print aqui em ViewDidLoad para provar que isso está funcionando. Então, está ali no console, País View Controller. Se eu fechar, abrir outro aqui, vai aparecer ali. Agora eu preciso saber qual país foi selecionado para poder mostrar as informações desse país aqui. Aí nós vamos entrar então na parte mais importante da navegação entre view controllers, que é como passar a informação de um view controller para o outro. Vindo aqui no nosso storyboard, quando a gente criou aquela conexão entre esse view controller aqui e esse aqui, apareceu essa flechinha aqui. Essa flechinha aqui é o nosso segue. Eu posso selecionar ela e vir aqui nos atributos. E aqui tem algumas informações sobre essa transição entre um view controller e outro. E uma delas é esse identificador aqui. Eu vou colocar aqui país. E é esse identificador que nós vamos usar no nosso código. Vou vir aqui em países view controller. E todo view controller ele tem um método chamado prepareForSegue. Vejam que está aqui override, porque nós estamos sobrescrevendo um método que já existe em UI Table View Controller. Esse método prepareForSegue ele é chamado quando o view controller vai mostrar outro na tela. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós temos esse objeto segue e esse objeto segue ele vai ter o identificador. Então, se o identificador desse segue for país, então quer dizer que é esse segue aqui que nós demos o identificador de país. Uma outra propriedade desse segue é que ele tem o Destination View Controller. Então ele sabe para qual view controller ele está indo. Só que se eu selecionar ele aqui e vir aqui na nossa documentação, esse Destination View Controller ele é do tipo UI View Controller. Então, se eu tentar acessar qualquer propriedade que seja única desse país View Controller aqui, eu não vou ter acesso porque, do ponto de vista dessa propriedade aqui, é só um UI View Controller qualquer. Para resolver isso, eu preciso, então, converter esse Destination View Controller em um país View Controller. E para fazer isso em Swift, a gente faz assim. Eu vou criar uma constante aqui, país View Controller, vai ser igual a segue Destination View Controller as país View Controller. O que acontece aqui? Essa constante aqui, se o Destination View Controller for um país View Controller, vai conter um país View Controller.
se Destination View Controller não for um país View Controller, vai ser nulo. Se eu selecionar aqui e clicar segurando Option, notem que é do tipo país View Controller Optional. Então, pode ser que isso seja nulo. Para resolver isso, então, a gente usa aquele nosso if let. Então, o meu código só vai chegar nesse ponto de execução aqui se esse segue for do identificador país e se o Destination View Controller for um país View Controller. Bom, e o que eu faço aqui? O que eu faço aqui depende do caso. No nosso caso aqui, a gente quer passar para esse país View Controller qual foi o país que foi selecionado. Então, vamos criar aqui no nosso país View Controller uma propriedade chamada país, que vai ser do tipo string optional. Então, essa propriedade nós vamos colocar aqui nele o país que foi selecionado. Então, aqui agora eu posso fazer país view controller ponto país e agora eu tenho que passar para ele o país que foi selecionado. Para isso, nós vamos pegar o nosso array países e nós vamos pegar a nossa table view. Index path for selected row contém o índice da célula que foi tocada. E eu vou pegar row, porque lembrem-se que UI Table View, que é o tipo dessa nossa tabela, tem sections e tem rows. Então, ela tem seções e tem linhas. E eu preciso pegar a linha que foi tocada. Por isso que a gente tem essa questão aqui de ter um objeto para identificar a localização que foi selecionada. Então, estou passando aqui o país que foi selecionado. Vou vir aqui no meu país View Controller. Vamos criar aqui um did set para essa propriedade. E o que eu vou fazer quando essa propriedade for trocada? Bom, para começar, eu posso definir o título do nosso view controller para ser o nome do país. Então, primeiro vamos garantir que país não é nulo. E aí eu posso selecionar aqui o title e dizer que vai ser o país que foi passado para a gente. Title é uma propriedade em UI View Controller e o title é isso aqui, tá certo? É o que vai ser exibido ali na barra de navegação. Vamos rodar agora. Agora eu tenho aqui os países e quando eu seleciono um deles, aparece o título aqui em cima. Bom, agora que a gente já tem, então, o país que foi selecionado aqui, eu já posso, então, finalmente fazer a implementação do que o nosso aplicativo realmente é para fazer, né? Que é para exibir a página do país na Wikipédia. Aqui no simulador eu tenho o Safari e eu posso abrir aqui a Wikipédia. Vamos aqui na Wikipédia em inglês, porque os nomes dos nossos países estão em inglês. Eu vou aqui pesquisar o nome de um país. Vamos botar aqui, então, China, por exemplo. Vamos abrir a página da China. E agora eu vou pegar aqui o endereço dessa página. Vamos vir aqui. Então, aqui eu tenho o endereço na Wikipédia para a China. Eu vou apagar a China aqui, porque a gente vai utilizar esse fragmento aqui para montar o endereço do país que foi selecionado. Basta colocar o nome do país aqui no final do endereço. E como é que a gente faz para mostrar a Wikipédia no nosso aplicativo? Aqui eu estou no Safari, que é o navegador do iOS, e o Safari, claro, é feito para navegar na internet, então ele mostra aqui o site. Como eu faço para mostrar a Wikipédia dentro do meu aplicativo? Bom, felizmente,
a Apple disponibiliza para nós um componente chamado WebView. O WebView é basicamente o Safari dentro do seu aplicativo. Então, nós vamos colocar uma WebView aqui. Eu vou expandir ela para que ela ocupe toda a tela aqui do nosso View Controller. Notem as linhas azuis aqui que me ajudam. E para fazer com que ela redimensione automaticamente, eu vou vir aqui, nesse ícone aqui. Vou mandar resetar aqui. Aí ele vai criar aqui aquelas associações para nós. Como eu já coloquei ela para preencher toda a tela, as associações vão ser criadas aqui de forma que essa WebView preencha toda a nossa tela. E agora vamos criar então uma associação para a gente poder acessar essa WebView aqui no nosso código. Então eu vou segurar Ctrl, clicar, arrastar para cá. Vamos chamar de WebView. Então vocês veem que essa WebView é de classe UI WebView. Podemos dar uma olhadinha aqui no resumo dela. E esse componente tem esse método loadRequest, que é para a gente carregar uma requisição nessa WebView. E é isso que nós vamos fazer agora. Então aqui a gente vai criar esse objeto request, vai ser NSURLRequest. E a gente vai passar aqui um objeto do tipo NSURL. E a gente vai inicializar com a nossa string, que vai ser endereço Wikipedia, e aqui a gente vai colocar o nome do país. Esse construtor aqui, ele retorna optional, então eu tenho que botar a exclamação aqui, porque eu sei que vai ser uma URL válida. E aí nós podemos chamar load request e passar request aqui. Selecionar aqui Alemanha e... Opa! Não funcionou. Vamos ver aqui. Temos um erro fatal. Encontrou new quando estava desempacotando um optional. Deixa eu explicar o que é isso. Essa ligação aqui entre o nosso storyboard e o nosso código, notem que tem essa exclamação aqui no final. Lembram que eu falei que tinha a ver com optional, mas eu não quis explicar lá na nossa primeira aula, eu acho que foi porque ficaria muito complicado. Bom, existem duas formas de declarar um optional em Swift. Uma delas é com o ponto de interrogação e outra é com ponto de exclamação, quando se está declarando um tipo. Quando a gente declara com ponto de interrogação, é porque esse optional precisa ser desempacotado explicitamente. Então, notem que quando eu mudei aqui para ponto de interrogação, apareceu esse erro aqui, porque eu tenho que colocar aqui a exclamação para desempacotar essa WebView. Se eu declaro com exclamação, quer dizer que esse optional ele vai ser desempacotado implicitamente. Então, é como se eu estivesse colocando aqui assim, certo? É a mesma coisa. Só que aí, se eu declaro já com exclamação, eu não preciso colocar a exclamação aqui. E eu já tinha explicado também para vocês que quando a gente tenta desempacotar com exclamação um optional e ele é nulo, o aplicativo trava. É o que aconteceu aqui para nós. Mas por que o aplicativo travou? Por que isso aqui era nulo na hora que o nosso país aqui foi definido? Bom, é um detalhe interessante sobre como funciona a navegação entre view controllers, porque notem o nome desse método aqui. Prepare. Ele começa com prepare, ou seja, preparar para a transição. Então isso aqui, esse método aqui é executado antes desse view controller aparecer na tela. Então, a gente está setando o país nele antes disso aqui ser carregado. Por isso que isso aqui é nulo na hora que isso aqui é setado. Então, o que nós temos que fazer é mover
esse código aqui para viewDidLoad. Quando o viewDidLoad for executado, é porque isso aqui já vai ter sido carregado, então a nossa WebView já vai estar presente, não vai ser nula. Agora vamos rodar. Selecionar aqui. E agora nós temos aqui a página do país selecionado. Só que eu cometi um pequeno engano antes na hora que a gente estava navegando na Wikipédia e eu peguei a Wikipédia em inglês porque eu achei que os nossos países estavam em inglês, mas não estão. Então vamos corrigir isso aqui. Eu vou trocar aqui o EN no endereço por PT. Aí está. Vamos ver aqui a Argélia. E, opa, temos um problema. O mesmo erro de antes, só que dessa vez ele aconteceu aqui. Bom, o que está acontecendo aqui? Eu estou construindo um objeto que representa URLs no sistema, que é esse tipo NSURL, e eu estou desempacotando ele aqui, porque esse inicializador dele ele retorna optional. E talvez vocês não saibam, mas URLs não podem ter acentos e outros caracteres especiais. Então, por isso que quando eu fui abrir Argélia, deu erro porque eu estou tentando construir uma URL com uma palavra que tem um acento. Então, isso aqui falhou, retornou nulo e eu estou desempacotando aqui, então por isso que deu esse problema. Então, a gente precisa fazer alguma coisa com relação a esse país antes de sair enfiando ele aqui na URL. Bom, então a gente precisa tratar esse país aqui antes de colocar ele na URL. Para fazer isso, eu vou utilizar esse método aqui do objeto string. E ele espera um character set, que eu vou passar aqui para ele, que vai dizer qual tipo de caractere que pode ter nessa string que ele vai retornar. E eu passo então esse set padrão aqui do sistema, que é dos caracteres que podem estar presentes num caminho de URL. Não esquecendo que eu tenho que fazer o unwrap depois, porque isso aqui retorna string optional, por isso a exclamação aqui. Então, vamos passar aqui o país tratado e agora, então, se tudo der certo, nós vamos poder abrir qualquer país até os que têm acento. Aí está, então, funcionando com países acentuados. Agora vamos, então, ao mapa, né? A gente quer mostrar um mapa do país. Para isso, nós vamos ter um novo View Controller que nós vamos criar aqui. Arrastar aqui um novo View Controller. E para a gente abrir o mapa do país, eu quero colocar um botão aqui na barra de navegação do nosso View Controller do país. E eu tenho aqui Bar Button Item. Vamos arrastar aqui e percebam que eu não consigo colocar ele na minha barra superior. Ele vem aqui para baixo. Isso acontece porque, para a gente colocar itens adicionais aqui na barra de navegação, esse meu View Controller ele precisa ter o que nós chamamos de Navigation Item, que é um item de navegação. Então, ele tem que ter um container para colocar coisas aqui em cima. Então, nós vamos primeiro colocar um Navigation Item, que é isso aqui. Aí ele cria essa barra aqui em cima e agora nós podemos botar esse botão aqui. Vamos botar aqui ver mapa. E assim como nós fizemos antes, nós vamos selecionar aqui e criar um segue que vai ser do mesmo tipo de antes. E o nome dele vai ser mapa. Vamos rodar aqui só para vocês verem como ficou isso. Então eu seleciono aqui um país.
ver mapa, e aqui está o nosso novo View Controller. E a nossa navegação funciona perfeitamente. Mesma coisa de antes, vamos criar um novo arquivo aqui. Vamos chamar ele de mapa View Controller. Apagar isso aqui. Ele também vai ter uma propriedade país, que vai ser uma string optional. Vamos aqui no nosso storyboard, vamos dizer que esse View Controller aqui vai ser um mapa View Controller. E o iOS tem um componente também chamado MapKitView, que é um componente que exibe um mapa. Vou fazer que nem eu fiz com a nossa WebView antes. Vamos conectar ao nosso View Controller. Chamar de MapView. E agora o Xcode está me acusando um erro aqui. Esse erro não tem muito a ver com a causa realmente do erro, mas a questão aqui é que mkMapView é uma classe de um framework que nós não estamos importando aqui. Então eu vou colocar aqui import mapkit. O iOS tem diversos frameworks que fazem muitas coisas diferentes, e um deles é o framework MapKit, que serve para lidar com mapas. E esse componente mkMapView está dentro desse framework, por isso que a gente tem que importar ele aqui para fazer referência a MapView aqui no nosso View Controller. Bom, aqui em país View Controller, então eu preciso implementar aqui Prepare for Segue da mesma forma que eu implementei em países View Controller. Então, só copiei e colei aqui. Aí, o nome do nosso Segue é mapa, que nós colocamos lá no storyboard. Nós vamos pegar aqui o Destination View Controller como um mapa View Controller e passar para ele o país que foi passado para nós por esse View Controller aqui. Então, um View Controller vai passando informação para o outro. E só para ressaltar, aqui, mapa View Controller com letra minúscula vai ser uma instância de mapa View Controller com letra maiúscula. Lembrem-se da convenção. Classe, sempre com letra maiúscula, e outras coisas com letra minúscula. Agora falta o código aqui no nosso mapa View Controller para mostrar a localização do país que foi passado. Para isso eu vou usar um pouquinho da mágica da edição. Aí está então. Não é um código tão complicado, mas eu preferi deixar ele pronto e só explicar para vocês. Então aqui nós estamos fazendo o clássico, né? Pegando aqui, garantindo que país não é nulo. Eu crio aqui um objeto do tipo CLGeocoder, que é um tipo de objeto que pode ser usado para fazer buscas por endereços. Não apenas nome de países, estados, mas eu posso passar um endereço completo e conseguir uma localização geográfica desse endereço. Poderia botar o endereço da minha casa completo e ele tentaria encontrar coordenadas que confiram com aquele endereço. E aí a gente pede para ele codificar, então, uma string de um endereço. E, no caso, eu passo como o endereço o nome do país. E aí ele recebe, então, um callback, que vai receber um objeto chamado placeMarks, que é um array de CLPlaceMarks. CLPlaceMark é um objeto que encapsula uma localização. A gente vê aqui se não deu erro. Se deu erro, a gente só coloca no console e para por ali. Aí, para mostrar uma localização no mapa, eu preciso criar uma região de coordenadas. É isso que MapView aceita. Então, para isso, eu coloco o centro dela na localização do primeiro placemark que foi retornado para mim, porque isso aqui pode retornar vários locais diferentes. Mas como aqui é nome de país,
a chance do primeiro ser correto é altíssima. Então eu só pego aqui o primeiro, pego a localização e finalmente a coordenada, que é esse tipo aqui que representa uma coordenada geográfica com latitude e longitude. E esse span aqui, ele representa a escala. Então eu coloquei essa escala aqui de 30 e 30, que dá uma escala legal para mostrar um país. Aí aqui eu estou fazendo a mesma coisa que eu havia feito antes na questão do download, porque esse callback aqui, ele não necessariamente está sendo chamado na fila principal, ele pode estar sendo executado em background. Então, para garantir que eu vou lidar com o meu map view só na fila principal, eu uso aqui o dispatch async, passo main queue para ele, e aí então eu chamo aqui self map view set region e passo animated como true, que aí ele vai fazer uma animação bonitinha dando zoom no país, na região que eu passei aqui. Então aqui nós temos, embora possa parecer complicado para quem não está acostumado, é muito pouco código para fazer uma coisa extremamente poderosa. É uma funcionalidade de Google Maps da vida com poucas linhas de código, porque lembrem-se, isso aqui nós estamos usando com países, mas poderia ser uma busca por qualquer endereço do planeta, e com essas poucas linhas de código aqui eu consigo achar uma coordenada para um endereço que foi passado. Outra coisa que eu estou fazendo aqui embaixo é também definindo o título desse mapa View Controller, que nem a gente fez aqui no país View Controller, botando o nome do país. Vamos executar isso aqui então. Selecionar um país aqui. Temos a página da Wikipédia, que nem tínhamos antes. Vamos em ver mapa. E aí está então o nosso mapa que deu zoom ali no país que eu selecionei. Vamos pegar um outro país aqui. Então está funcionando. E esse então é o nosso aplicativo de países. Espero que vocês tenham gostado desse projeto. Projeto simples que demonstra como é fácil fazer coisas bastante poderosas com os frameworks do iOS. E na nossa próxima aula, que é a nossa aula final, nós vamos finalmente trabalhar aí com o nosso projeto final, que é aquele robô controlado via Bluetooth. Até a próxima!